O programa a seguir é livre para todos os públicos. Certa vez, um jovem monge perguntou ao seu mestre qual seria o melhor caminho para se encontrar a sabedoria. E o mestre então respondeu: há 3 caminhos que nos levam à sabedoria. O primeiro é a imitação, que é o mais simples. O segundo é a reflexão, que é o mais nobre. E o terceiro caminho é a experiência, que é o mais amargo. Vamos pensar sobre isso durante toda esta semana? É o nosso convite para você. Nosso telespectador, nosso amigo da TV Zoom, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita, uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, cuja finalidade é a divulgação da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso. Como nós fazemos todos os meses, nós trazemos para vocês uma sugestão de leitura. E a sugestão de leitura deste mês é o livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Neste livro, Simonetti aborda um tema que todos nós, a grande maioria das pessoas, tem receio de falar sobre a morte, né? Mas ele fala de uma forma bastante clara, objetiva e até, de certa forma, divertida, sobre o aborto, sobre o suicídio, sobre a cremação, sobre a eutanásia. Então, nós estamos sugerindo, durante todo esse mês, que você procure na banca do Livro Espírita, situada à Avenida Alberto Brown, em frente ao número 48, um exemplar deste livro. Eu tenho certeza que todos aqueles que se interessarem em adquirir um exemplar desse livro não vão se arrepender, porque, embora o assunto seja um tanto lúgubre, né, ele trata de uma forma tão simples que nos faz repensar os nossos conceitos. Então fica aqui a nossa sugestão de leitura para este mês. A nossa convidada de hoje é Janice Sampaio, presidente da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar, oradora espírita e já é nossa companheira de muito tempo dentro da Associação Espírita Fraternal e deste programa também. Tenho certeza que muitos de vocês hão de se lembrar dela. Janice, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. E nós gostaríamos, antes de iniciar o nosso bate-papo, que você falasse um pouquinho sobre a Casa Espírita Allan Kardec. Sim, bom, é um prazer estar nesse programa novamente. Me sinto muito honrada sempre que sou convidada a aqui estar. Já estive à frente do programa por um tempo. É um programa delicioso e enormemente prazeroso, especialmente para mim, que sou uma apaixonada da nossa doutrina. Essa doutrina que consola, que esclarece, que nos traz uma forma de nos pôr no mundo mais suave, mais tranquila. Então, não tem como não se apaixonar por ela. Bem, eu estou à frente da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar, que esse mês, no dia 6/6, fez 12 anos. Que beleza. É a caçulinha da região, é a nossa caçulinha. E nós lá temos reuniões públicas às quartas-feiras, às 20 horas, com passes, com palestras, com água fluidificada e evangelização infantil que ocorre simultaneamente à palestra. Então, convido a todos, se estiverem por Lumiar ou se conhecerem alguém, que possam, então, indicar. A casa está, nesse momento, apenas com esse
com esse trabalho, né? Temos um trabalho social também e convidamos então a todos às quartas-feiras, 20 horas, estarem conosco. E o endereço, onde é? Ah, sim, me esqueci. É porque Lumiar nada tem endereço, né? É o nosso 5º distrito de Nova Friburgo, é na rua 7 de setembro, sem número. Chegou em Lumiar, virou à esquerda, começa a caminhar 500 metros além da praça, do lado direito estará a nossa casa. Tem uma placa bem visível. Ah, que bom. Fica então o nosso convite. Bom, você trouxe para nós um tema hoje bastante atual, de certa forma polêmico, porque existem muitas opiniões, às vezes nem bem muito concretas com relação a esse tema, mas muito interessante e muito importante também, que é a homossexualidade e o preconceito na família e na casa espírita. Então, eu vou começar perguntando para você. Como é que nós podemos definir homossexualidade ou homossexualismo? Qual é a diferença? Na verdade, a diferença é muito grande, embora sejam palavras bem parecidas. Até 1973, a sociedade, né, a Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos ainda tinha a homossexualidade vista como homossexualismo, ou seja, o sufixo ismo, ele quer dizer doença, quer dizer algo patológico. Então, até 1973, eles lá nessa Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, eles editam um manual dos transtornos mentais. Para que serve esse manual? Para que nós, operadores da saúde, dentro da área de saúde, médicos, psicólogos, né, terapeutas vários, possamos ter uma linguagem comum. Então, quando eu faço um laudo psicológico e mando um paciente para um psiquiatra, ali observando alguns sintomas que propõem uma doença, eu me baseio neste manual. Então, e quando o psiquiatra então recebe, ele já sabe do que se trata, porque nós precisamos de uma linguagem comum para nos entendermos nas diversas áreas da saúde. Sim. Então, esse manual ele é muito importante porque ele vai dar esse entendimento para toda a área. Então, mas em 1973, essa associação psiquiátrica retirou do rol das doenças o homossexualismo, que então passa a se chamar homossexualidade. Então, hoje é errado nós falarmos homossexualismo, e sim homossexualidade. Então, nós vamos tratar da sexualidade daquele sujeito. Então, na verdade, a homossexualidade é uma orientação, né, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas, então, o primeiro aspecto que nós temos que abordar desse tema é que não existe homossexualismo. Existe homossexualidade. E como você bem falou, né, Nancy, esse tema é muito polêmico. Ele traz no seu bojo uma gama de interpretações equivocadas. Então, nós precisamos sim falar. Porque o que é o preconceito? É um conceito prévio de algo. Sim. E, em geral, esse conceito prévio está atrelado a orientações ultrapassadas e que nós não podemos nos atrelar. Nós precisamos evoluir. E nós, espíritas, ainda mais. Porque nós abraçamos uma religião evolucionista, a religião do bom senso, do estudo. Então, nós precisamos estar antenados para não cometermos erros gravíssimos com os nossos irmãos que estão caminhando na humanidade junto a nós e que trazem diferenças. E que nós precisamos ver o diferente com respeito. Com certeza. Porque ele é apenas diferente. Isso não quer dizer que ele é melhor ou pior do que eu ou do que ninguém. Então, em geral, o tema, né, não só da homossexualidade, mas falando na sexualidade em geral, é um tabu para todos nós. Quando, na verdade, não deve ser. Sim. Porque se nós estamos aqui hoje, foi porque nossos pais fizeram sexo. E falar de sexo ainda hoje, no século XXI, causa um desconforto na maioria das pessoas. E o que isso ocasiona? Por que nós precisamos falar e derrubar esses tabus? Para que não se cometam erros. Nós, adultos, não podemos ter nenhum tema que nós não possamos abordar. Nenhum.
Se existe algum tema sobre morte, e muito bem indicado esse livro do Simonetti, porque é um outro tabu que nós vamos encontrar na sociedade, ai, não fala de morte. Como se você não falasse, ela fosse inexistir. Sim. Outro tema polêmico, câncer, aquela doença. Exatamente. Aquela doença é um câncer, que pode dar em mim, num familiar, e eu preciso estar preparado para saber lidar. Então, nós vamos ver muitas pessoas que não falam de algum tema, mas que trazem profundas ignorâncias ou profundos problemas naquela área. E na área da sexualidade isso é muito comum. Então, nós precisamos sim falar, para que nós possamos exterminar o preconceito que vem matando seres humanos, que vem expulsando jovens de casa. Então, o preconceito na família tem cometido atrocidades, verdadeiras violências, né, e covardias com jovens, às vezes de muito tenra idade, quando se colocam para os seus pais, que são diferentes, tidos como pessoas que valham menos, né? Então, nós precisamos, sim, meus irmãos, falar desse tema, estudar. Claro que o que eu vou trazer aqui, eu não vou esgotar o tema, mas vamos buscar na literatura espírita, na literatura principalmente científica, para que a gente possa compreender do que fala, do que pensa e do que sente. E você poderia definir a homossexualidade como uma coisa normal? Não, hoje a homossexualidade não é normal. Por quê? Porque normal diz respeito às regras. Então, qual é a regra que vige hoje na nossa sociedade? De dizer que o homossexual ele é anormal. Sim. Ele é uma aberração, ele é doente. Ele está fora do contexto. Ele está fora do contexto, da normalidade aceitável. Haja visto, Nancy e meus irmãos, que em torno de 26% das famílias americanas, e eu vou citar a americana porque é onde tem mais estudos sobre o tema, 26 a 30% dos pais americanos, quando seus filhos se revelam homossexuais, colocam para fora de casa. Então, é algo muito grave. Nós não estamos aceitando isso como normal, mas já foi normal. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nós tínhamos algo normal. Os homens, para sentir prazer, eles buscavam homens. Os jovens eram iniciados sexualmente por homens mais velhos. Então, era normal o homem buscar prazer sexual com outro homem, e com a sua mulher era apenas para procriar. A mulher nem se fala em sentir prazer. Mas nem o homem, a ele era dado sentir prazer com sua esposa. Porque ela tinha que ser santificada, purificada, porque ela ali era um santuário da procriação. Então, nós vamos ver que naquela época a homossexualidade era normal, hoje não é. Mas precisamos fazê-la ser, porque ela não é normal hoje, mas ela é natural. Natural. Então, ela é natural. Ai, mas como assim ela é natural? É porque ela está na natureza. Porque nenhum indivíduo, em algum momento, fala assim, eu vou virar homossexual. Não, ele naturalmente vem ao mundo assim, desta ou daquela forma, e aliás que dentro da homossexualidade não temos um sistema binário, é assim ou é assado, não, são N nuances, assim como as cores do arco-íris que nós vemos 7 e não são 7, são milhões. Né? O espectro da sexualidade humana, ele também se coloca de uma enormidade de formas. Então, nós temos isso. A homossexualidade ela é natural, porque todos os animais estudados pela ciência, nesse aspecto, foi observado comportamentos homossexuais, entre leões, entre aves. Então, ela é natural, porque nós observamos em a natureza. Sim. E o preconceito é a responsabilidade de quem? De todos nós. Todos nós somos responsáveis pela homofobia que está aí na sociedade, matando um jovem praticamente por dia, gay, lésbica, homossexual, transexual. É muito grave. E aí nós podemos dizer, eu e você, não, mas eu não sou homofóbica, ou eu não tenho esse preconceito, mas vamos pensar juntos. Quando dentro da nossa casa nós fazemos ou permitimos uma piada de cunho machista,
Ou o nosso filho está brincando com as crianças e um xinga o outro por pejorativos, né? Bichinha, mariquinhas e todas as coisas. E nós rimos, nós estamos fomentando o preconceito. Quando nós deixamos que dentro da nossa família ou nas nossas salas escolares, se somos mestres, somos professores, ou se estamos, né, na evangelização infantil, qualquer brincadeira de cunho machista, nós estamos contribuindo para o preconceito. Porque o que é, né, o preconceito, se não algo que é oriundo de uma sociedade machista, que vê a mulher como menos. Então, em geral, o diferente ele também vai ser menos. E principalmente o homossexual mais atingido é o homossexual masculino. Por quê? Porque ele se assemelha à mulher. Então, ele é vítima desse preconceito ainda mais do que as homossexuais femininas por conta disso. Porque ele vai acirrar um preconceito sexista contra a mulher, misógino. Então, todos nós não podemos rir, nós não podemos deixar que as piadas machistas, preconceituosas contra o homossexual, contra o negro, contra o gordo, contra o diferente, possa ter espaço onde nós estivermos. Porque se nós somos coniventes com qualquer comportamento que incita o preconceito, nós somos responsáveis. Se nós educamos os nossos filhos diferentemente pelo sexo, por exemplo, né, a menina tem que lavar louça, o menino não porque é homem, nós estamos contribuindo para uma sociedade machista, homofóbica. Então, todos nós somos responsáveis pelo preconceito. E todos nós precisamos mudar dentro de nós esses preconceitos sobre tantas coisas que nós, às vezes, repetimos sem pensar. Sim. Recebemos dos pais, dos avós. Eu vejo que isso não é um comportamento que, às vezes, nós pensamos para ter. Nós apenas repetimos e, por isso, precisamos prestar atenção. Porque se estamos sendo coniventes, somos responsáveis. Então, o preconceito, a responsabilidade de todos nós. Então, eu ia te perguntar quais as causas da homofobia, mas o que a gente entende sobre tudo que você disse, que a causa principal da homofobia é o preconceito. Sim, e tem mais, né? Eu tenho obrigação de trazer uma visão psicológica. Sempre que algo no outro nos incomoda fortemente, em geral é indício de que algo ali está falando de algo em mim que eu não quero ver. Sei. É uma projeção que a gente vai dizer. Então, a homofobia, o que é a homofobia? A fobia é um medo exagerado de algo. Então, a homofobia, por exemplo, é o medo do homossexual, mas não é o medo de que aquele homossexual me faça algo. O medo é de que aquele homossexual me mostre algo que eu não quero ver. Sim. De uma forma simplista, muitos vão dizer que o homofóbico é um homossexual enrustido. Inconsciente, né? Mas não é simples assim. Isso não é 1 mais 1 igual a 2, não é matemática, né? É a área das humanas e somos muito diferentes, cada um de nós. Mas o que acontece é que se eu tem algo no outro que me incomoda desta forma, a ponto de eu querer tirar a vida do outro, tem algo muito sério dentro de mim. E, em geral, na área da sexualidade. Não propriamente na homossexualidade, mas na área da sexualidade. Existe algum conflito mal resolvido, que aí tem N possibilidades, desde um abuso sofrido na infância, uma dor muito grande, que aquela pessoa não dá conta, então ela faz o outro sofrer para não dar conta da própria dor. E aí nós vamos ver, Nancy, que temos também que olhar para o homofóbico, para o homicida, com caridade. Não podemos olhar e apontar e julgar. Nós temos que seguir o nosso Mestre Jesus, quando dizia que nós não podemos julgar, atire a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Por quê? A experiência de vida, né, aos 55 anos, tem que servir para alguma coisa, e dentro, principalmente, da área da psicologia, estudando os comportamentos humanos, e
principalmente pelo olhar do Evangelho, que é importante, nós vamos ver que dentro de cada ser humano tem muita dor. E nós temos que respeitar. Aquele que mata, que agride, que espanca, ele é um doente. Ele é alguém que precisa de ajuda. Eu digo isso porque nós estamos tratando de um tema muito sério e nós ficamos muito incomodados de ver como alguém pode tirar a vida do outro, pode espancar simplesmente porque o outro é diferente. Isso nos causa espécie, mas nós não podemos nos tomar de ódio. Nós temos que ter amor. Nós estaríamos reagindo da mesma forma. E precisamos seguir aquele que dizemos seguir, que é o nosso Mestre Jesus. Quando ele diz, quando alguém te bater uma face, ofereça outra. E não é físico. Então, ali tem uma cena de agressividade, de desequilíbrio. Nós temos que oferecer a face da tolerância, da compreensão, da indulgência. E ver que ali são dois indivíduos precisando de ajuda. Sim. Quem agride e quem está sendo agredido. Isso é muito importante nós compreendermos. Então, em geral, se algo nos incomoda muito, seja qualquer dos preconceitos, vamos olhar para dentro de nós. Por que um comportamento do meu irmão me incomoda tanto? Por que eu me incomodo tanto com a direção do afeto e do desejo sexual do meu irmão, que muitas vezes eu nem conheço? Então vamos pensar, vamos buscar dentro de nós essa mudança, raciocinando com bom senso e principalmente com amor e com caridade. Janice, quais as consequências na vida prática de quem sofre o preconceito e o bullying? Pois é, são muito graves, muito grave. Essas crianças que são homossexuais, elas nascem homossexuais. Então, desde a tenra infância, nós temos diversas literaturas a esse respeito para quem quiser. E nós vamos ver que ninguém opta, por isso não é uma opção sexual. Muita gente fala, a opção dele... Não é opção. Opção, se a gente tivesse um botãozinho, até brincávamos antes do programa, tivesse um botãozinho assim, homo, hétero, bi. Agora eu vou ser homossexual, vou optar. Aí eu boto. Agora eu vou ser hétero. E aí, uma vez, uma mesa de debate, uma pessoa me indagava sobre isso, e eu falei, você é hétero? E ele falou, sim, eu sou hétero. Eu falei, quando você fez a sua opção? E ele parou estagnado e ficou me olhando. Eu falei, não, me diz quando foi a sua opção. Aí ele, eu nunca fiz opção. Eu falei, o homossexual também não. E aí, depois, quando acabou esse debate, ele me procurou no particular e ele falou, nossa, você me libertou do meu preconceito. Porque eu achava que em algum momento o sujeito optava. E depois que você falou isso, eu entendi. Falei, pois é, porque se você que é hétero não optou, por que você acha que o homo optou? E Nancy e meus irmãos, eu vou dizer, com chances sempre de errar, mas com grande possibilidade de eu estar certo, na maioria das vezes, na maioria dos homossexuais, se eles pudessem optar em não ser homossexual, naquela fase mais difícil de contar para os pais, de fazer uma transição social, que é se assumir socialmente como homossexual, de enfrentar a sociedade, se eles pudessem optar, eles não seriam. Sim. Na sua grande maioria, pelo sofrimento, não pela condição em si. Justamente por causa dessa rejeição que existe, tamanha, né? É muito grande. E nós temos que pensar, uma criança que é heterossexual, ela olha para o seu universo, para o seu mundo, para a sua família em geral, e ela vê iguais, onde se espelhar. Sim. O homossexual, não. Ou os trans, né? Que é uma outra modalidade que eu nem vou entrar, senão eu teria que explicar e daria um outro programa. Mas, enfim, ela já se vê numa outra condição e ela começa a estranhar o mundo. Porque ela se sente de uma forma, mas dizem para ela que ela é outra. Sim. Ela se vê tendo que ser chamada de um nome que ela não reconhece. Ela quer brincar com aquele outro gênero e não deixam. Se ela é menina, ela quer brincar de bola, quer ficar com os meninos, ela é rechaçada e vice-versa. Então ela olha em volta, porque todos nós buscamos um espelho, buscamos um modelo, e ela não encontra. Então é muito sofrimento.
Então, por isso eu digo, aí quais seriam as consequências? Ela vai sofrer bullying na escola. E por que ela vai sofrer bullying? Porque essas crianças que fazem o bullying foram educadas em lares machistas, lares preconceituosos, que disseram para essa criança que os seres têm valor diferente conforme a sua condição. Seja condição de pele, de orientação sexual, de condição social. De orientação religiosa. De orientação religiosa, bem lembrado. Porque é no lar que nós aprendemos a ser preconceituosos. E a consequência do bullying na escola é, sabe o quê? Chega na adolescência, esses homossexuais, eles têm uma evasão escolar absurda, porque eles não aguentam tanto bullying. E muitos, uma taxa muito elevada que chega em mais de 20%, cometem suicídio. Essas são as graves consequências do bullying ao homossexual e que nós somos responsáveis. Por isso precisamos falar desse assunto, porque nós estamos educando essas crianças que vão fazer o bullying. Nós estamos expulsando essas crianças da escola. Eu soube o caso de um menino, foi até meu paciente, dentro da psicologia, e ele me contou, já é um adulto, mas que quando estudava, sua mãe tinha que ir buscá-lo na escola, ou seu pai, ou um primo, durante vários anos para ele poder ir para a escola, porque senão ele apanhava, era apedrejado. Então, durante o ensino médio, os 3 anos do ensino médio, ele não podia ir nem voltar sozinho da escola. Veja se isso é possível. O que essa criatura fez àqueles outros, se não existir? Olha como nós estamos tão atrasados. Olha como nós somos tão perversos ainda, que somos capazes de fazer tanto mal a alguém que jamais fez algo de mal para nós. Porque ainda que fizesse, né, seria vingança, mas nem fizeram. Só porque talvez tenham um trejeito diferente. Então, veja como nós precisamos mudar a nossa sociedade, como nós precisamos falar desse tema, como nós precisamos, dentro dos nossos lares, começar a mudar, começar a olhar para os nossos atos com responsabilidade, porque nós somos responsáveis. Com certeza. Tudo aquilo que nós ajudamos a ser construído, como um bullying que se originou na nossa criação de um filho, por exemplo, nós somos responsáveis. Nós sabemos, dentro da nossa doutrina espírita, que um dos 5 patamares da nossa doutrina é a lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Sim. Então, tudo aquilo que nós damos causa, nós nos responsabilizamos. Então, é muito sério. É muito sério. Até em termos de pensar em egoísmo, se você não quer ser responsabilizado por estes atos, temos que repensar a forma de educar. A forma de, por exemplo, estar num ambiente social, alguém falar uma piadinha de cunho preconceituoso e nós vamos rir também. Ah, mas eu fiquei sem graça. Não, vamos nos colocar. Sim. O cristão tem a obrigação de se colocar diante de algo que veja que vai repercutir de uma forma ruim, que pode prejudicar alguém, e está prejudicando, está desrespeitando milhares de criaturas que trazem essa condição que é de muito sofrimento. Então, temos que ter essa atenção. Não mais podemos estar num ambiente sem estarmos interferindo positivamente quando podemos. Não, por favor, olha só, respeita os homossexuais. Você gostaria que se fosse você? Vamos ajudar esse que às vezes está com a consciência adormecida, que não parou para refletir, porque sempre existiu esse tipo de brincadeiras, então as pessoas às vezes tinham um pai que era muito piadista e repete, sem mesmo refletir. Mas nós que já despertamos, que já temos uma consciência maior, principalmente nós que estudamos um pouco da doutrina espírita, que sabemos um pouco mais das leis que nos regem, nós temos obrigação, meus irmãos, de não deixar que essa forma de se pôr no mundo se perpetue. Se estamos em algum ambiente, se estamos vendo algum preconceito, vamos interferir. E se partir de nós aí, então,
e você percebeu porque tinha um hábito de fazer essa brincadeira, isso acontece muito, até que a gente possa mudar, também não vá se chicotear, né? Precisamos também entender que tudo é um processo lento, que nós vamos mudando devagar. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda brinca, que gosta, que até hoje achava que não tinha nada demais, vamos mudar. Então, se você começou a falar piada e aí fala, gente, desculpa, eu ia fazer uma piada preconceituosa, mas eu não quero mais. Eu já entendi que o preconceito mata. Porque a verdade é essa, meus irmãos. O preconceito mata, exclui, maltrata, dilacera seres. E isso é muito importante nós sabermos. Que bom. Janice, esse assunto é bastante amplo, vasto, e nós vamos pedir licença a você só para fazer um intervalinho e já voltamos para continuarmos. Tá bom? Passa rápido. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Sede pacientes, pois a paciência é caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que é o vosso modelo e guia. Ele sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha que expiar. Sede pacientes, sede cristãos. Meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Atualidade Espírita, hoje com Janice Sampaio, tratando de um tema muito interessante, muito importante e que merece toda a nossa atenção e a nossa reflexão também. Janice, nós falávamos sobre o preconceito, o bullying sofrido pelas pessoas que são principalmente homossexuais, têm a homossexualidade mais aflorada, né? Então eu pergunto a você, como é que a família deve reagir quando encontra no seu seio um espírito que está nessa experiência homossexual? Sempre com muito amor. E nós compreendemos que, às vezes, essa família tem dificuldade pelos seus preconceitos, porque nós temos, né? Então, muitas vezes, a mãe acolhe um pouco mais, mas o pai é mais rígido. Então, o que eu digo, busque ajuda, sempre. Em vários momentos da vida, nós não damos conta de sozinhos caminharmos. Precisamos de uma mão amiga. E, às vezes, precisamos de uma mão amiga e de uma mão profissional. Então, se não está dando conta desta realidade que aparece na sua casa, busca ajuda. Então, o primeiro que eu digo, acolha esse espírito, porque essa experiência homossexual desse espírito não é uma experiência só de quem vem com essa condição. É da família também. É um aprendizado, porque nós sabemos que não somos família por acaso. Sim. Então, essa condição desse irmão, ela foi já elaborada na erraticidade, que é o intervalo entre as reencarnações, né? Quando estamos desencarnados. Antes de reencarnarmos, nós fazemos o nosso programa reencarnacionista. Então, não foi por acaso que esse indivíduo nasceu na sua família, nasceu naquela família. Então, a primeira coisa que precisamos acolher. E aí, se não estamos dando conta, se não compreendemos, vamos buscar ajuda, vamos ler, vamos comprar livros. Tem vários livros falando sobre isso dentro da ciência, dentro da doutrina. Alguns já ultrapassados, mas temos alguma coisa. O melhor tema, o melhor livro que aborda isso é o Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E, inclusive, ele vai... Vida e Sexo está aqui, no capítulo 21, ele vai trazer.
mas temos que ver que é um livro do século passado, né, da década de 50, 60, e que ele já, no início desse capítulo, ele já traz algo que está errado para hoje, não na época. Então, Emmanuel vai dizer, a homossexualidade, vírgula, também hoje chamada transexualidade. Então, hoje isso estaria errado, mereceria uma nota de rodapé, porque homossexualidade é uma coisa, transexualidade é outra. Mas, como eu digo aqui, daria um programa inteiro para falar só disso. Mas tudo mais, tirando isso, que é só uma questão de tempo, né? Que a ciência evoluiu e hoje traz de uma forma diferente, esse capítulo 21 do livro Vida e Sexo é excelente para a gente se esclarecer a respeito desse tema. Um livro também de Emmanuel, chamado Encontro Marcado, traz a lição 31, um tema chamado Sexo Transviado, também vai falar muito bem sobre isso, e no livro Sexo e Destino, também no capítulo 5, Psicografia de Chico, também ditado pelo Espírito André Luiz, também traz nesse capítulo 5 uma lição belíssima sobre a homossexualidade. E dentro da ciência nós temos vários, tem um livro de uma família americana, Criando Highland, que ele vai falar sobre a experiência de ter um filho nessas condições na sua vida, e é belíssimo, mas temos muitos. Hoje, com a internet, todos temos acesso, né? Inclusive a textos belíssimos e tudo mais. Então, é esclarecimento. Buscar ajuda psicológica para esse momento dessa transição, dessa aceitação, se está sendo difícil, tanto para aquele que apresenta essa condição, se ele está tendo conflito, porque a homossexualidade não é doença. Se essa pessoa se aceita e está tudo bem, não há que se falar em tratamento. Mas se ela apresenta conflitos internos sobre a sua homossexualidade, aí sim nós devemos, então, cuidar desse aspecto, desse sofrimento. E aí agora eu me lembro, certa feita, uma mãe foi buscar ajuda com Chico Xavier. E ela chegou e perguntou, né, para que ele perguntasse aos espíritos e tudo mais, e perguntou então, eu preciso de uma orientação para o meu filho está com essa condição, meu filho está com essa condição, e aí o espírito, através do Chico, falou assim, olha, o espírito, que agora eu não me lembro qual foi, me perdoe, falou para a senhora que precisa de ajuda, o seu filho é normal. Então, porque ela é que trazia o desequilíbrio. Então, às vezes, a pessoa que traz a condição homossexual, ela está muito bem. Sim. Mas, às vezes, os pais não estão preparados. Trazem muitos preconceitos, se preocupam muito com a sociedade em que vivem, né? E nós vamos ver que aqui no interior isso aí, então, é um pouco mais exacerbado. E o que importa é que nós estamos todos colocados no mundo para evoluir e para entender que as experiências que nós temos que passar, elas nos engrandecem. Temos que aprender com elas. E nós aprendemos com os filhos muita coisa. Porque são espíritos milenares, às vezes mais antigos do que nós, como pais. Então, eles vêm muitas vezes para nos ensinar. Esses irmãos que estão passando por essa condição de prova na homossexualidade, isso não quer dizer que ele é inferior em nada, absolutamente, muito pelo contrário. Sim. Trazem uma sensibilidade, trazem uma diferenciação nessa área emotiva, e nós não sabemos, apenas ele traz uma condição num aspecto da sua vida. Isso é algo que nós não temos que dar tanta importância, porque o que importa para nós olharmos para uma pessoa e acharmos que ela é uma pessoa que se coloca bem na sociedade, não é o aspecto do desejo afetivo sexual dela. O que importa a nós, o que a criatura gosta. Se ela gosta de uma pessoa do mesmo sexo, se ela gosta de uma pessoa do sexo oposto, se ela gosta dos dois sexos, né, que são os bissexuais, o que importa para nós que ela vai fazer com o desejo dela? Então, o que nós precisamos é olhar e dar condição a esse filho dele ser uma pessoa digna. É a primeira coisa, porque a sociedade, em muitos aspectos, vai dar uma mensagem para esse ser que ele é menos.
Pela condição dele ser diferente, as pessoas se assustam e é como se quisessem diminuir por medo, por preconceito, claro, e vai dar uma mensagem de que ele é menos, de que ele é indigno. E é isso que a família tem que fazer, mostrar para esse ser que ele é digno, que ele é um filho de Deus, que ele é amado, para que ele tenha uma condição de se dignificar e aí não adote comportamentos promíscuos. Sim. Porque é muito comum, inclusive nós temos esse preconceito de achar homossexual igual promíscuo. E não é verdade. Homossexual igual pervertido. Não é verdade. É outro preconceito dentro desse enorme preconceito. Isso não é verdade. O que, às vezes, nós fazemos é empurrar esses seres para os guetos. E aí eu pergunto a você, meu irmão que está me ouvindo, se você tem uma condição sexual afetiva diferente da sua família, a sua família te expulsa de casa, a escola não te aceita, seus colegas não te aceitam, as religiões, no modo geral, também te discriminam e te empurram, e você acha dentro da sociedade uma comunidade que te aceita, como os guetos, e te acolhe com amorosidade, e aquele acolhimento se dá dentro de uma sociedade, muitas vezes, promíscua, de prostitutas, e tudo mais, dos guetos mesmo, da periferia da sociedade, o que você vai fazer? Você vai querer ser um igual àquele, porque os seus familiares, a sua sociedade, onde você queria estar, te empurraram para lá, te excluíram da amorosidade, do respeito, da dignidade. Você não tem escolha. E nós precisamos aprender a ter empatia, mas de uma forma diferente. A gente fala muito em empatia de se colocar no lugar do outro, sim, né? Que nós precisamos. Mas, meus irmãos, a gente tem que se colocar no lugar do outro com a história do outro. É muito fácil nós, que não tivemos nenhum problema, fomos acolhidos na nossa família, olharmos uma pessoa que muitas vezes tem um comportamento diferente e julgar. Mas se nós tivéssemos vivido a história daquela pessoa, talvez nós fizéssemos pior. Por isso Jesus sabiamente nos concita a não julgar, porque nós não temos essa condição de julgadores, nós não conhecemos o íntimo de cada ser. E quem somos nós? Temos que olhar para nós nem nos conhecemos. E queremos entender e conhecer o íntimo do outro, para julgar, para dizer se ele pode fazer isso ou aquilo, enquanto nós temos tanta coisa em nós, que nós já não queríamos mais fazer e ainda fazemos. E aí não estamos dando conta nem de nós, mas queremos dar conta do comportamento do nosso irmão. Ditar regras. Nós não temos que ditar regra para a vida de ninguém. Cada ser humano vem para a encarnação, para construir a sua história, para desenvolver os seus potenciais divinos que o Pai nos concedeu a todos igualmente. E cada um vai fazer isso com o seu discernimento. Nós precisamos apoiar em tudo. E os pais, a família que acolhe o espírito em uma reencarnação, em uma condição, em uma experiência homossexual, ainda mais, porque a sociedade vai bater muito. Os pais têm que amar, tratar com amorosidade, com acolhimento, para que esse ser se sinta digno do amor dos pais, do amor de Deus, e aí exercite o seu auto-amor, que vai fazer com que ele tenha comportamentos dignos consigo mesmo, porque muitas vezes, não aceitando a sua própria condição homossexual, esse ser se degrada como se para se punir, com um movimento de culpa que vai fazer com que ele vá ter comportamentos destrutivos. E o preconceito na casa espírita existe? E como existe, né? Infelizmente existe em todas as religiões, porque as religiões são feitas por nós, né? Imperfeitos. Então ele existe e nós precisamos, então, por isso eu vim aqui falar num programa espírita deste tema, porque dentro das casas espíritas nós temos que acolher a todos igualmente, e não é assim que acontece. Eu soube já inúmeros casos, inclusive, né, no consultório onde eu mais recebo esses
esses desabafos, uma pessoa dentro aqui da nossa Friburgo, numa casa espírita, foi ao atendimento fraterno para começar a frequentar a casa, e na sua condição homossexual lhe foi dito no atendimento fraterno que essa pessoa poderia frequentar a casa, mas que jamais poderia dar passes, nem frequentar a mesa mediúnica. Ser um trabalhador. Ser um trabalhador da casa espírita, porque ela trazia um desequilíbrio na área da sexualidade. Essa pessoa cometeu vários erros, mas o principal, ela não foi cristã. E isso, meus irmãos, nós espíritas não podemos errar. Nós temos que ser cristãos. Imagina se nós vamos afastar alguém que quer trabalhar para Jesus. Porque o que é trabalhar na casa espírita? É trabalhar para o Mestre. E nós somos prepostos de Jesus quando estamos à frente da casa espírita. Os atendentes fraternos, que na verdade são acolhedores fraternos, têm a missão precípua de acolher a todos. Se aquela pessoa tem condição, tem vontade, tem amorosidade, se comporta dignamente, é o que basta. E uma outra vez também eu soube de um caso de um homossexual que, depois de muito insistir para trabalhar numa casa espírita, numa grande capital, que já tem mente mais aberta, e aí fizeram uma reunião para aceitá-lo, e assim mesmo porque um parente era muito influente na casa espírita e advogou a causa dele. Olha como nós temos que fazer para aceitar um irmão. Mas, enfim, precisamos mudar isso. E aí, no final da reunião, o dirigente espírita deu um tapinha nas costas dele e falou assim: olha lá, hein, nós vamos aceitar você, mas não quero roupa indecente, não quero você flertando com o marido de ninguém. Não. E falou atrocidades. Quer dizer, trazendo aquele preconceito que eu falei anteriormente, sim, de ter um homossexual como alguém promíscuo. Meus irmãos, não vamos cometer esse erro. A casa espírita é para acolher. A casa espírita é um hospital, é uma escola. Ali nós falamos em nome de Jesus. Ali nós estamos para receber os estropiados, os necessitados, os irmãos. O preconceito não pode entrar na casa espírita. Ele pode estar dentro de nós, mas na casa espírita ele não pode. E se ele está dentro de nós, e nós frequentamos uma casa espírita, vamos nos trabalhar, vamos buscar terapia, vamos buscar conhecimento para podermos ser pessoas melhores, principalmente se estamos falando em nome de Jesus. Quando nós falamos em homossexualidade, muitas vezes é citada a palavra sublimação. É necessária a sublimação? Não. Nós temos, inclusive, na literatura espírita, livro espírita que diz que... Eu vou até citar um nome, que é um querido que já desencarnou, Jorge Andréa dos Santos, tem um livro lindo, muito assertivo na área da sexualidade, chamado Forças Sexuais da Alma. Mas no que tange a homossexualidade, ele errou. Quer dizer, desculpa, ele não errou. Ele se baseou na ciência do século passado. O livro é de 1956, se não me engano, onde a ciência da época tinha a homossexualidade como homossexualismo e como uma doença. Só que nós espíritas esquecemos um ponto principal na nossa doutrina, que é o bom senso e seguir a ciência. Quando Allan Kardec vai nos dizer que se em algum ponto da doutrina espírita a ciência comprovar que aquele ponto está errado, que nós deixemos aquele ponto e seguir e possamos seguir com a ciência. E é o que nós temos que fazer. E aí, muitos ainda amigos espíritas, irmãos, seguem essa cartilha do século passado, que já foi ultrapassada, porque não estudam. E precisamos evoluir estudando, porque a nossa doutrina é ciência, é filosofia e é religião. Então, inclusive, disse nesse livro que para o homossexual abrasar sua sexualidade, ele deveria tomar banhos gelados e fazer jardinagem. E sublimar. Que o sublimar é usar a energia sexual que todos nós temos para trabalhos. Sim. E que ele, então, se afastasse da prática sexual. Meus irmãos, isso é cruel.
Porque essa orientação homossexual e o ser tem direito a ela, ele não fala só da sexualidade, fala da amorosidade. Esse irmão, numa experiência homossexual, ele está trabalhando a sua amorosidade. Então, ele tem necessidades afetivas e sexuais. E nós dizermos para um irmão desses que ele não pode exercer, isso é cruel. E outra, meus irmãos, nós não podemos dar palpite na vida alheia. Nós não podemos dizer a nenhuma criatura o que ela deve e não deve fazer, porque nem Deus faz isso conosco. É o livre-arbítrio de cada um de nós que tem que ser respeitado. Vamos respeitar, porque nós desejamos respeito para nós e que Jesus possa abençoar as nossas vidas e o nosso olhar, para que ele seja sempre amoroso para os diferentes. Janice, nós gostaríamos de agradecer muito a sua colaboração, ter participado do nosso programa. Com certeza vamos voltar ao assunto para tratarmos de outras nuances ligadas a esse tema. Tá ótimo. Amigos da TV Zoom, desejamos a todos uma boa semana e que Deus esteja conosco. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.